Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos a nossa terceira aula da disciplina de Comunicação de Marketing em Meios Digitais. Eu sou a professora Dalila e hoje nós vamos falar sobre planejamento de marketing digital. E por que o planejamento é algo tão importante para o marketing digital e por que o planejamento faz parte desse nosso conteúdo aqui da nossa disciplina? A gente sabe que o planejamento é um instrumento muito importante para muitas coisas na nossa vida. Nós estamos a todo momento planejando as nossas ações, né? O que nós vamos fazer durante o dia, as nossas férias, o nosso planejamento financeiro, enfim, tudo que nós precisamos realizar nas nossas vidas, nós temos a tendência em planejar. E no marketing não é diferente, e na gestão de negócios não é diferente. O planejamento é algo essencial para que um projeto, para que um negócio realmente tenha sucesso. Um exemplo muito fácil da gente entender o porquê o planejamento é tão importante são as gafes que nós cometemos no nosso dia a dia. Muitas vezes você não conhece muito bem uma pessoa, você precisa conversar com alguém, você erra o nome dessa pessoa ou faz um comentário que não seja muito adequado para essa pessoa relacionada a determinada situação. E isso também acontece no marketing. E acontece porque a gente não procura conhecer muito bem as pessoas antes de nos comunicarmos com elas, e no marketing isso acontece e pode trazer consequências bastante graves para as empresas. Por isso que o planejamento ele vai ajudar as empresas, ele vai ajudar o empreendedor a traçar os melhores caminhos e a se comunicar da forma mais adequada com os seus consumidores e com o seu público. A partir do momento que uma empresa comete uma gafe de marketing, ela pode pôr muita coisa a perder no seu negócio, no seu produto ou no seu serviço. E o planejamento é um caminho que ajuda as empresas e os empreendedores e os profissionais de marketing e de marketing digital a não correrem esses riscos ou, no mínimo, minimizar esses riscos a partir do conhecimento do público com quem ele precisa se comunicar. E esse é o ponto que nós vamos abordar nessa aula de hoje e vamos falar também sobre mais alguns aspectos que vocês podem ver no quadro, me acompanhando em relação à contextualização da nossa aula. Hoje nós vamos falar então sobre o planejamento de marketing, mais especificamente sobre o planejamento de marketing digital. Nós vamos falar sobre briefing, que é um importante instrumento dentro do planejamento de marketing. Vamos falar sobre também o design thinking, que é uma metodologia que é muito utilizada também dentro dos planejamentos de marketing e também para outras áreas, que envolve a criatividade, que envolve a inovação. E nós vamos falar sobre o planejamento e a gestão de conteúdo, né? Porque o conteúdo ele é algo muito importante quando a gente pensa em marketing digital e quando a gente pensa que é preciso tomar ações para conquistar esse consumidor. O planejamento ele vai representar quase 100% do sucesso de um empreendimento. Quando a gente pensa em um empreendimento que é realizado sem planejamento, é muito difícil a gente ver um sucesso lá na frente se a gente não tomar os devidos cuidados que precisam acontecer quando a gente faz um planejamento adequado. A causa de muitas empresas, de muitos negócios não darem certo é justamente essa falta de planejamento. Porque é no planejamento que você vai definir os objetivos, as estratégias, para quem você está comunicando, como esse público gosta de receber essa comunicação, como esse conteúdo vai ajudar a que esse consumidor, a que esse público consuma o seu produto, goste do seu produto, tenha interesse e aprenda a ver o seu produto como um produto de valor agregado, como um produto que realmente faça a diferença a partir do momento que ele opte ou tome a decisão de consumir pelo produto da sua empresa.
Então, o planejamento, ele é fundamental, mais uma vez reforçando essa questão, e é sobre isso que nós vamos abordar hoje. E para iniciar, nós vamos falar sobre o briefing. O que será que é o briefing? Você já ouviu falar sobre essa terminologia? Muita gente escuta falar sobre briefing e relaciona isso muito a empresas de publicidade, propaganda, porque o briefing ele é muito usado pelos profissionais dessa área. Mas o que realmente significa briefing, como ele pode ser realizado e como ele pode ajudar no planejamento do marketing digital? Vamos lá para o quadro para falar então sobre o briefing. O briefing é uma das etapas mais importantes do plano de marketing, do planejamento de marketing. É por meio do briefing que você vai obter um diagnóstico que compõe o perfil do contexto a ser trabalhado. Então, o briefing ele pode ser relacionado a um diagnóstico, ou seja, você vai levantar as principais informações que você precisa para desenvolver o seu planejamento de marketing. Trata-se de um documento que deve expressar toda a ideia do projeto, de uma forma totalmente detalhada. Então, você vai, a partir do briefing, coletar as principais informações de forma detalhada para você poder desenvolver o seu projeto, para você desenvolver o seu produto, o seu negócio, enfim, a forma como você vai se comunicar com o seu consumidor. O briefing também, ele vai, a partir desse detalhamento, incluir a marca, a empresa, como os fatores internos e externos se relacionam e influenciam esse produto, esse projeto e os objetivos e as expectativas. Ele vai então nortear o projeto e vai auxiliar os profissionais em todos os passos do planejamento e da execução. Então, o briefing ele é um caminho para realizar o planejamento e, posteriormente, a execução desse projeto. Ele funciona como uma passagem de informação de pessoa para pessoa. Por ser um documento, o briefing ele vai ajudar os profissionais no caminho do planejamento e da execução de um projeto. Quando eu pego um briefing na mão, eu considero ele um documento e eu consigo, ao ler esse briefing, entender tudo que foi ali colocado, tudo ali que foi descrito para poder fazer com que esse negócio dê certo. Então, no briefing, isso pode passar em várias mãos e a partir do momento que eu pego um briefing que foi desenvolvido por uma outra pessoa, eu tenho condições de entender aquele projeto. E o briefing, ele deve responder a algumas perguntas sobre o produto ou o serviço ou a marca como um todo. Ele deve me dizer o que, qual é o produto ou serviço que vai ser desenvolvido, como que isso será desenvolvido, como que essa ideia desse projeto vai ser viabilizada, quando vai ser viabilizada, qual é o momento certo para isso ser colocado em prática, onde se relaciona a qual local dentro da empresa, dentro de uma área ou na mídia, quem vai ser usuário desse produto, desse projeto que eu estou desenvolvendo e por que eu estou desenvolvendo esse briefing, ou seja, qual é o problema que eu quero resolver ao desenvolver esse briefing. E o briefing, ele também, diante de todas essas informações e do conhecimento que eu tenho sobre o negócio, proporciona ao profissional criar uma proposta de trabalho, indicando os recursos necessários. Então, a partir do momento que eu faço um levantamento, respondo todas aquelas perguntas, O que eu vou desenvolver, como eu vou desenvolver, quando esse projeto precisa ser desenvolvido, onde ele vai ser desenvolvido, quem são as pessoas que estão envolvidas, para quem eu estou fazendo esse produto ou esse projeto e por quê, qual é o problema que eu quero resolver ao desenvolver esse projeto, eu tenho condições de definir os recursos que eu vou precisar para colocar esse projeto em prática. Então, veja que isso já vai ajudando o planejamento desse projeto ou desse produto ou desse serviço.
né? Porque eu já consigo, a partir desses dados que são levantados, identificar quais são os recursos físicos necessários, recursos humanos, em termos de mão de obra, qual a qualificação, a quantidade de pessoas que eu vou precisar envolver nesse projeto, se eu vou precisar de equipamentos, quais equipamentos eu vou precisar, qual tecnologia eu vou utilizar, se é uma tecnologia que já existe, se eu preciso desenvolver, se é uma tecnologia de ponta ou não, e o tempo que eu vou precisar para desenvolver esse projeto e colocar tudo isso em prática. Então, a gente pode perceber que o briefing ele vai abrir o leque de opções e vai proporcionar para o profissional de marketing o entendimento daquele projeto, né? Porque ele levanta, ele faz o diagnóstico de todas as informações, para quem que eu estou fazendo aquilo, por que que eu estou fazendo aquilo, como eu vou fazer esse projeto, né? Onde esse projeto vai ser desenvolvido, quais os recursos, qual a tecnologia, qual o tempo, o período que eu preciso para desenvolver essa proposta. Ele fornece respostas fundamentais para o sucesso de um projeto ou desenvolvimento de um produto ou até mesmo desenvolvimento de um negócio, né? Mais especialmente para desenvolvimento de campanhas, de lançamento de produtos, mais especificamente para a comunicação da empresa com o seu consumidor, com o seu público. E o que compõe um briefing, né? Quais são as etapas desse briefing? Lá no quadro, a gente vê que um bom briefing, ele vai contemplar o planejamento, ou seja, o levantamento de todas essas informações. Ele precisa ter uma análise de mercado, que vai ajudar o profissional a entender esse mercado e estabelecer as melhores estratégias para que esse projeto tenha sucesso. E também vai abarcar o mix de marketing, que são os 4 P's do marketing tradicional, né? E nós temos também os 8 P's do marketing digital, que nós vamos ver mais para frente na nossa teleaula. Então, a partir do briefing, eu posso dizer que eu tenho um mapeamento de todas as informações mais importantes que eu preciso para desenvolver o meu projeto, para desenvolver o meu produto. O briefing ele é muito comum dentro das empresas de propaganda e publicidade, mas as organizações que trabalham com marketing e com marketing digital também podem utilizar essa ferramenta, né, esse documento, o desenvolvimento desse documento, para ter ali de uma forma mais consistente todas aquelas informações que são fundamentais para o desenvolvimento, para o planejamento, para uma análise de mercado, para a utilização do correto mix de marketing e para ter as melhores estratégias para conquistar o seu consumidor, para conquistar o seu público. A partir do briefing, né, eu tenho algumas etapas. Eu tenho o planejamento e eu tenho a análise de mercado. Tanto o planejamento quanto a análise de mercado, eles estão dentro do briefing, né, e eu preciso, então, entender o que realmente está abarcado dentro do planejamento e dentro da análise de mercado para eu poder, então, desenvolver da melhor forma possível esses itens. E lá no quadro, então, a gente vê que o planejamento ou o plano de marketing, ele garante que todos aqueles fatores que vão influenciar os elementos do composto de marketing se combinem da melhor maneira possível para atingir determinados objetivos, considerando um meio ambiente qualquer. Quando eu falo do composto de marketing, eu estou justamente me referindo àqueles 4 P's do marketing tradicional e aos 8 P's do marketing digital. E eu consigo, através desse levantamento que o planejamento me proporciona, traçar as melhores estratégias a partir das variáveis, das principais variáveis que influenciam o marketing. Então, o planejamento, além disso, ele pode ser um planejamento formal ou um planejamento informal, né? Constantemente, nós estamos desenvolvendo planejamentos
informais no nosso dia a dia, nas nossas atividades, na organização da nossa rotina, das tarefas que nós precisamos realizar, né? O planejamento informal, ele faz parte tanto da vida das pessoas como da vida das organizações também, porque algumas atividades, elas permitem o planejamento informal. Mas quando a gente trata de um projeto mais robusto, de algo que trata do lançamento de um produto ou de uma comunicação mais efetiva com o consumidor, nós precisamos realizar um planejamento mais formal, que é aquele planejamento mais estruturado, com mais cuidado, com mais pesquisa, mais robusto, que possa realmente direcionar os profissionais para o melhor caminho, para a melhor tomada de decisão. E o que esse planejamento formal ele precisa conter para realmente ajudar os profissionais nesse processo? Lá no quadro a gente vê então que o planejamento formal, ele vai permitir, a partir de um levantamento de algumas informações, identificar alguns problemas e as possibilidades para direcionar as ações futuras. E isso acontece através da definição dos objetivos, né, das estratégias que serão adotadas, do orçamento e dos investimentos que serão necessários para o desenvolvimento desse projeto, uma projeção, quanto eu vou vender, qual é a projeção dos meus lucros, quais os riscos que eu estou correndo ao implementar esse projeto, qual é o meu público ou o meu mercado-alvo. Então, quando eu penso em objetivos, em estratégia, eu preciso também pensar no meu público-alvo, para quem eu estou desenvolvendo esse projeto, né? O que eu pretendo, como eu pretendo conquistar esse meu consumidor, esse meu público-alvo a partir do desenvolvimento desse meu projeto. Então, essa parte do planejamento, ela é crucial para as demais etapas, para os desdobramentos das demais etapas do briefing, né? O planejamento ele vai fazer um levantamento inicial de todas essas informações, dos objetivos, das estratégias, quem é meu público-alvo, quanto eu vou precisar investir nesse projeto, quais são os riscos que eu vou correr, né? São várias informações que são muito importantes para dar clareza aos profissionais do terreno que eles estão pisando, das ações que eles vão precisar tomar para que esse projeto realmente se efetive de forma eficiente, de forma que realmente atinja os seus objetivos. Além do planejamento, o briefing também pede uma análise de mercado. E o que é uma análise de mercado? Lá no quadro, a gente vê que essa etapa da análise de mercado, ela passa pelo entendimento do ambiente em que a empresa está inserida, dos concorrentes, como esses concorrentes atuam, né? O que eles estão fazendo de certo, o que eles estão fazendo de errado, qual que é a relação da minha concorrência com o seu público-alvo. E o SEBRAE, que é o Serviço de Apoio a Pequenas e Microempresas, no Brasil, ele indica que a análise de mercado, ele vai ajudar a coletar essas informações e vai ajudar a empresa a entender como era esse mercado, como esse mercado está no momento e como ele estará no futuro, né? O que esperar desse mercado? São previsões, são hipóteses que vão ajudar os profissionais a nortear as suas estratégias. Além disso, é preciso fazer uma análise do macro e do microambiente, né, para entender quais são as tendências desse macro e desse microambiente, quais são as variáveis que ali estão influenciando o mercado, né? A gente tem como variáveis a questão econômica, a questão tecnológica, questões naturais, questões socioculturais, são várias questões que influenciam o macroambiente e algumas também que fazem parte do ambiente interno da empresa, que diz respeito ao microambiente, ou seja, os fornecedores, os clientes, os funcionários, as pessoas que estão ali dentro do ambiente interno da empresa e que influenciam esse microambiente de forma direta. Para isso, a gente pode abrir mão da
lançar mão da análise SWOT, que é um tipo de ferramenta que vai possibilitar para o profissional de marketing verificar quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades que esse mercado, onde a empresa, onde o projeto está inserido, indicam, né? Porque a partir do momento que eu conheço meus pontos fortes, meus pontos fracos, as ameaças e as oportunidades que o mercado apresenta, eu posso me situar melhor e traçar estratégias para corrigir aquilo que possivelmente pode estar atrapalhando o meu negócio. Questões de tendências, a questão do market share. O market share diz respeito à fatia de mercado que a empresa ocupa, né, entre as concorrentes. O que esse mercado realmente tem de potencial, né? Será que o que existe já no mercado está suprindo todo o meu market share? O perfil do meu consumidor, conhecer esse consumidor, né, as preferências dele, qual é a experiência de compra dele, o perfil mesmo de idade, de gênero, de preferências em termos de consumo, profissão, se as pessoas são casadas, se são solteiras, se têm filhos, se não têm. Quanto mais informações eu tiver sobre o perfil do meu consumidor, melhor eu vou entender o mercado em que eu estou inserida. E também a questão da segmentação. A segmentação diz respeito a um grupo, né, homogêneo, em que as necessidades e os interesses dessas pessoas que fazem parte desse segmento são semelhantes. E aí, então, eu posso, a partir do conhecimento desse segmento, traçar estratégias mais precisas, estratégias que vão me ajudar a conquistar de forma mais efetiva o meu público. Se eu conheço o meu segmento, se eu conheço o perfil do meu cliente, se eu sei quais são as ações que a minha concorrência está tomando, onde ela está acertando, onde ela está errando, se eu conheço os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, quais são as tendências que esse mercado está apresentando, eu tenho muito mais condições de traçar as melhores estratégias, de entender qual é o caminho que eu preciso seguir para conseguir atingir esse consumidor e para ter sucesso naquele produto, naquele serviço, naquela marca que está sendo trabalhada a partir de uma campanha, a partir de estratégias de marketing digital que vão ajudar a alavancar a minha empresa. Então, é muito importante que a análise de mercado ela seja realizada com bastante cuidado, com bastante cautela, procurando, assim como no planejamento, conseguir somar a maior quantidade de informações possíveis para que eu tenha uma boa visão do terreno que eu estou pisando, né, e de que forma eu posso conquistar esse meu consumidor a partir desses elementos que eu consigo levantar. E um outro ponto muito importante quando a gente fala do briefing, além do planejamento e da análise de mercado, é o mix de marketing, né? O que é o mix de marketing e como ele pode ajudar as organizações, as empresas a alavancarem os seus negócios em termos de estratégias de marketing. A gente sabe que o mix de marketing ele é algo que já há algum tempo vem sendo bastante utilizado pelas empresas, pelas áreas de marketing das empresas, né? E empresas tradicionais, mesmo até antes da chegada com maior força do marketing digital e das empresas digitais, das empresas virtuais, o mix de marketing ele já fazia parte das estratégias dessa empresa e já era adotado no momento de traçar os planejamentos de marketing, traçar as campanhas, desenvolver a forma de comunicação da empresa com o seu consumidor, né? E lá no quadro, então, a gente vê que o mix do marketing tradicional, né, as empresas tradicionais, elas já, então, estão habituadas com os 4 P's do marketing. E quais são esses 4 P's? Né? Os 4 P's dizem respeito ao produto, ao preço, à praça e à promoção. Quando eu falo em produto, eu me refiro
há um importante elemento, um dos mais importantes elementos dos 4Ps do mix de marketing. Por quê? Ele é o primeiro contato, ele é o principal contato que o meu consumidor vai ter com a empresa, né? A partir do produto é que eu vou colocar, vou comunicar para esse meu consumidor qual é a qualidade que eu trabalho, qual é o valor agregado que a minha empresa pode oferecer, como eu posso superar as expectativas desse meu consumidor a partir do produto, que é algo, quando a gente fala em bem tangível, em produto realmente, é algo que é mais palpável, em que o consumidor ele consegue perceber melhor a forma como eu posso oferecer para ele valor agregado, como eu posso oferecer para ele algo que realmente faça sentido consumir. Quando eu falo em preço, também ele é um fator muito importante, ele é um componente muito importante dos 4Ps do marketing, porque ele permite estratégias em que mesmo quando o consumidor paga mais caro por um produto, se comparado a um outro produto da concorrência, ele pode ter a percepção de que o custo foi menor, em virtude dos benefícios e até da imagem da marca. Por exemplo, alguns consumidores, eles preferem comprar uma roupa de melhor qualidade, pagando mais caro, e mesmo assim achar que vale a pena, porque aquela roupa vai ter mais durabilidade, aquela marca vai trazer para ele mais status. Então, as estratégias de preço também são muito importantes para o mix de marketing. A praça diz respeito aonde esse produto vai ser comercializado, e hoje a gente chama atenção para as questões das empresas virtuais, dos comércios digitais também, porque a gente não trabalha mais apenas com lojas físicas, nós trabalhamos muito com lojas virtuais. E a questão da promoção, né? Como as empresas se comunicam com o seu consumidor, a comunicação entre quem vende e quem compra. E aí, com a internet, com o surgimento da internet, das plataformas digitais e do marketing digital, então surgiram novas variáveis que acabam influenciando nas estratégias de marketing, que são conhecidas por 8Ps do marketing digital, que foram definidas pelo Adolph em 2011, tá? Quando a gente fala em 8Ps, a gente fala da pesquisa, que diz respeito a entender como funcionam os mercados e o público. A gente não pode deixar de pensar que a tecnologia tem transformado o comportamento do consumidor. A questão do planejamento também é mais um dos Ps do marketing digital, que vai permitir ao profissional ter mais clareza da missão, dos objetivos, do projeto, para nortear as ações que precisam ser desenvolvidas. Quando a gente fala no P de produção, serve para tangibilizar as ações de planejamento e é parte dos meios digitais. Por exemplo, a produção de um site, a produção de uma rede social, de anúncios, de links patrocinados. A questão da publicação, o P de publicação, diz respeito a que depois que eu realizo a pesquisa, o planejamento e a produção, eu preciso publicar isso, né? E a publicação, ela deve considerar estratégias de SEO, que são muito importantes, e também apresentar um conteúdo relevante que vai agregar valor para o meu público. O P de promoção já vai tratar do mix de comunicação, que é o mesmo dos 4Ps do marketing tradicional, que diz respeito à propaganda, promoção de vendas, marketing direto, relações públicas e venda pessoal. O P de propagação diz respeito àqueles conteúdos que são virais, que viralizam e que são uma importante fonte de comunicação com o consumidor, tanto para o bem quanto para o mal, né? Se eu viralizo algo positivo para a minha empresa, ótimo, mas pode acontecer de algo negativo viralizar e prejudicar a minha empresa. O P de personalização, né? Trabalha com a comunicação por meio de perfis mais semelhantes, com ações mais direcionadas.
E o P de precisão, onde eu vou trabalhar a mensuração dos meus resultados, né, por meio do uso de métricas, de monitoramento, e vai permitir que eu compare os resultados de uma campanha da minha empresa com a campanha dos concorrentes. Então veja como é importante também que a empresa esteja atenta aos 4 P's do marketing, aos 8 P's do marketing digital, assim como aos 4 P's do marketing tradicional, né? Porque eles em conjunto vão direcionar as estratégias. A partir do momento que a empresa se atenta a todos esses P's, ela pode ter muito mais sucesso no desenvolvimento das suas estratégias. E os P's, é preciso que tenha clareza em relação a isso, eles não podem ser aplicados de forma isolada. Eu não posso fazer somente o planejamento, ou somente definir questões de praça, ou de promoção, ou só fazer a mensuração. Não, eu preciso que isso seja trabalhado em conjunto, né? E por isso que a gente chama de composto de marketing ou de mix de marketing, porque vai mixar realmente, vai misturar todos esses P's, cada um dentro da sua especificidade, para poder desenvolver as melhores estratégias para as campanhas, para os lançamentos, para a comunicação entre a empresa e o consumidor, certo? E agora nós vamos realizar uma situação problema. Te convido para realizar comigo uma situação hipotética, né, mas que pode acontecer na vida real e que a gente pode então visualizar alguns desses conteúdos que nós vimos até esse momento da aula como se fosse algo que realmente estivesse acontecendo na nossa vida profissional e de que forma a gente poderia utilizar essas teorias, esses conceitos que nós vimos para resolver questões que podem acontecer na nossa prática. Lá no quadro, então, a gente vai ver a história da rede de supermercados Hiperhome, que depois de tomar conhecimento de que parte do seu público consumia determinados produtos por preço, comparando outras marcas em substituição às marcas tradicionais mais caras, decidiu lançar sua própria marca, tendo em vista um preço competitivo. Porém, optou pela comercialização apenas pela loja virtual, não havendo campanha específica para esclarecer que a marca era própria. Então, o Hiperhome, ele verificou que muitos consumidores, eles faziam pesquisa de preço e quando encontravam uma marca que tinha um preço inferior às tradicionais, que eram mais caras, ele acabava substituindo, né, esses produtos e comprando as marcas mais baratas. E aí, então, eles identificaram uma oportunidade, a princípio, né, e resolveram lançar, então, uma marca própria do Hiperhome de produtos e comercializaram isso através da sua loja virtual. Porém, eles não realizaram uma campanha mais específica para que o consumidor entendesse que aquele produto mais barato que estava sendo oferecido era um produto da própria rede de supermercados. A ideia era ter um mix de produtos que fosse uma opção viável, ou seja, mais barata, para aquele consumidor que gosta de comprar pela internet. Hoje a gente sabe que o crescimento de compras em supermercados pela internet aumentou muito em virtude da pandemia, né? Então eles identificaram que talvez a venda pela internet, pelas lojas virtuais, fosse uma oportunidade também. Porém, os produtos que eles ofertaram tiveram muito pouca aceitação do mercado consumidor. E apesar de cumprir com a ideia inicial de preços baixos, não teve sucesso nas vendas. Quais será que foram então os motivos que puderam ter levado a esse resultado de não aceitação do produto pelos consumidores? Se eles já tinham esse hábito de substituir produtos mais caros de marcas tradicionais por marcas mais baratas, por que que esse resultado não aconteceu também com esses produtos do mercado? A ideia não foi funcional ou as estratégias de marketing
que eles utilizaram foram falhas, né? O que a gente pode concluir pensando nessa questão apresentada nessa situação problema? A gente entende que a ideia só é boa ou excepcional se cair no gosto do público e atender às suas necessidades. Então, por mais que o profissional de marketing identifique oportunidades, essa oportunidade ela só vai realmente se confirmar se for aceito, se tiver uma aceitação por parte do público, por parte do consumidor. Por melhor que seja uma ideia, se não for comprada essa ideia pelo consumidor, ela não vai ser confirmada como uma inovação, como uma ideia boa ou uma ideia excepcional. Portanto, não é a marca que vai apontar as necessidades, mas quem aponta é o consumidor. É o consumidor que vai dizer para a marca, dizer para a empresa quais são as suas necessidades e não o contrário. No caso do supermercado, o primeiro erro foi que ele não realizou uma pesquisa junto ao consumidor da loja virtual. Ele tirou as conclusões a partir de uma observação nas lojas físicas. Ele não teve o cuidado de verificar se o consumidor da loja virtual tinha também os mesmos hábitos de substituir as marcas tradicionais por outras na mesma proporção que isso acontecia nas lojas físicas. Uma marca nova precisa mudar uma cultura de consumo. A partir do momento que uma empresa lança uma marca nova no mercado, isso não é garantia de sucesso, é preciso mais trabalho em cima disso para que as pessoas adquiram essa cultura de consumo. Porque o consumidor, ele precisa experimentar pelo menos uma vez o novo produto para voltar a comprá-lo. O fato de um produto novo estar nas prateleiras de uma loja, seja ela virtual, seja ela física, não garante que esse consumidor vai querer experimentá-la. E ele só vai voltar a comprar, ele só vai ter uma recompra a partir do momento que ele experimentar e que ele aprovar esse produto. Um outro erro pode ter acontecido na estratégia também do supermercado, com mensagens erradas ou canais indevidos para divulgação. Podem ainda não ter havido estímulo ou informações devidas nos pontos de venda. Ou seja, eles não comunicaram para os seus consumidores que aquela era uma marca própria. Então, a partir do momento que apareceu aquela marca que ninguém conhecia no site, o consumidor não se sentiu, não teve confiança em comprar aquele novo produto que ele nunca tinha ouvido falar. De um modo ou de outro, onde ocorreu a falha foi não identificação correta do público, bem como entendimento do seu perfil. Se o produto não atendeu ou se a mensagem não chegou corretamente, a ele persuadindo, faltou conhecimento sobre ele. E é por isso que o planejamento, a análise de mercado, as estratégias de mix de produtos, preço, promoção, praça e também dos 8 P's do marketing digital são tão importantes para que as empresas tenham sucesso nas suas estratégias. A partir do momento que você lança um produto, você tem todo um trabalho anterior a isso. É preciso conhecer para quem você está lançando aquele produto, onde você vai comercializar, como você está comunicando esse produto. São vários pontos, qual é o preço que esse produto que essa empresa vai praticar na venda desse produto, porque tudo isso comunica ao consumidor fatos fundamentais que vão influenciar na decisão de compra. Então, se não houve todo esse cuidado, não adianta você, a partir de uma mera observação, chegar à conclusão de que simplesmente colocar um produto no mercado é garantia de sucesso. São muitas etapas, muitas informações que precisam ser levantadas até que se chegue realmente à conclusão de que aquele produto pode ter sucesso. E nem isso garante, porque como a gente viu,
um produto ele só vai realmente se confirmar como um produto de sucesso a partir da aceitação do consumidor. E é o consumidor que vai dar a palavra final, é o consumidor que sempre vai indicar o caminho para a satisfação das suas necessidades, para dizer para as empresas o que ele valoriza, o que faz ele realmente querer comprar aquele produto. E nós chegamos agora ao nosso primeiro momento de dúvidas. Se você tem alguma dúvida, algum comentário sobre a nossa teleaula até esse momento, agora é hora de você encaminhar essas dúvidas, né, por meio dos tutores. Eu estou aqui conectada com o André, que é o nosso tutor eletrônico, que está à disposição para encaminhar as dúvidas de vocês aqui para mim na sala de geração, já que nós estamos ao vivo transmitindo essa teleaula. Então, daqui a pouco eu volto, vou conversar aqui com o André para ver se já temos alguma pergunta e já volto. Bom, a partir do momento que nós buscamos conquistar o consumidor, são várias as estratégias que as empresas podem lançar mão para conseguir atingir os seus objetivos. Uma dessas estratégias diz respeito à criação e à metodologia do Design Thinking, que é uma metodologia que é muito utilizada pelas empresas para o desenvolvimento, para o estímulo à criatividade e para o desenvolvimento de projetos, de propostas que sejam mais assertivas em relação à conquista do consumidor. Lá no quadro, então, a gente vê dois pontos fundamentais para a área de marketing das organizações quando a gente pensa em desenvolvimento de estratégias para conquistar os consumidores. A criação e a criatividade, elas são fundamentais para que as pessoas que trabalham com marketing ou com desenvolvimento de produtos, de campanhas, enfim, tenham sucesso e tenham boas ideias para desenvolver produtos inovadores, propostas inovadoras. Então, quando a gente fala em criação e criatividade, nós estamos nos referindo à capacidade de geração de novas ideias, colocar em prática uma ideia inovadora, ou seja, criar algo novo. Criar algo novo no sentido de ser original naquilo que se produz, né? E quanto mais inovadora for uma criação, melhor terá sido a criatividade sobre ela. Então, quanto mais uma ideia for criativa, mais criatividade foi colocada em cima daquela proposta para que realmente ela pudesse transformar em uma oportunidade, em algo inovador. As empresas, em geral, elas devem, então, buscar estratégias, técnicas, atividades que possam estimular e promover a criatividade das pessoas que trabalham nesses setores que exigem o desenvolvimento de criação de novas coisas a partir de técnicas de desenvolvimento da criatividade. Algumas técnicas que podem ser utilizadas, por exemplo, são o brainstorming, que traduzindo se refere à tempestade de ideias, ou seja, a técnica de brainstorming reúne várias pessoas com um tema para resolver e todas
sem filtros, podem ir colocando aquilo que lhes vem à cabeça e que esteja relacionado com a proposta de discussão, né? Um primeiro momento em que as pessoas não precisam se ater a coisas que realmente vão ser colocadas em prática, mas caminhos ou pensamentos, algo que remeta realmente àquilo que precisa ser desenvolvido, e isso vai estimulando a criatividade, porque um vai falando uma coisa que vai mexendo com a criatividade de outro, e isso é muito produtivo, é uma técnica muito importante para o desenvolvimento de processos criativos. Centros criativos, algumas empresas têm já dentro das suas próprias unidades, centros criativos que utilizam diversas metodologias para promover a criatividade dos seus funcionários, ambientes culturais, né, são muito importantes para que as pessoas, para que os funcionários, os profissionais, eles possam então desenvolver a sua criatividade. A criatividade e a criação também são caminhos para a inovação, né? E um dos pontos que pode levar a criatividade e a criação é a pesquisa, né? E também a curiosidade. Normalmente, pessoas que são mais criativas são pessoas que são mais curiosas, pessoas que buscam pesquisar sobre assuntos que lhes são de interesse, que estão sempre buscando aprender mais, que são pessoas que não se contentam com as primeiras ideias que lhes vêm à cabeça, são pessoas que não são acomodadas, né, que sempre estão ali buscando por algo a mais. A pesquisa é algo que pode estimular a criatividade, a curiosidade é algo que pode estimular a criatividade, e também a questão da troca de experiências, o compartilhamento de ideias, também é um ponto que pode, uma estratégia que pode ajudar no estímulo à criatividade. A originalidade, a utilidade das ideias, então, vão variar de acordo com o nível de criatividade. E a gente sabe que a criatividade é algo que é inerente às pessoas, né? As pessoas, elas já têm dentro delas algum grau de criatividade, outras mais, outras menos, né? Algumas menos por falta de estímulo, né? Algumas mais porque possuem essas oportunidades de ter a sua criatividade estimulada, ou pessoas que realmente já têm no seu cerne a questão de busca por informações, pessoas curiosas. Então, a curiosidade é algo que faz parte das pessoas, mas que ela pode ser despertada em graus diferentes, né, entre pessoas diferentes. Só que ela é fundamental, né? Então, eu posso ter criatividade, você pode ter criatividade, todas as pessoas têm algum grau de criatividade. E quando ela se faz necessária, hoje a criatividade é uma característica, é uma qualidade muito valorizada no mercado, especialmente para a área de marketing, para a área de criação de produtos, para a área que trabalha com inovações, né? É importante que a gente sempre busque, então, estimular a nossa criatividade. Porque a partir do momento que você tem essa criatividade mais aflorada, você tem mais possibilidades de encontrar oportunidades que possam se confirmar como uma inovação. E lá no quadro, então, a gente vê que existem algumas fases para o desenvolvimento da criatividade. Então, eu preciso ter uma ideia, né, captar uma ideia, gerar uma ideia e soluções para resolver alguns problemas, e depois eu vou, então, executar essas ideias. São algumas fases que são bastante importantes. Mas o que a criatividade ela tem a ver com o Design Thinking, que é uma metodologia que vem sendo bastante adotada pelas empresas que precisam desenvolver a criatividade, que usam a criatividade para ter sucesso nos seus projetos. Lá no quadro, então, a gente vê que o Design Thinking tem como objetivo entender um projeto ou negócio sobre a perspectiva do design, né? Ou seja, ele vai visualizar um projeto como um todo, por meio da possibilidade de ser, né? Aprimorando ideias, inovando, olhando para frente e para fora,
é uma metodologia para inovação e para criação. Por isso que existe essa relação entre a criatividade e o design thinking. Esse conceito ele é focado em tendências, busca solução de problemas de forma coletiva e de forma colaborativa. Então, o processo de desenvolvimento, essa metodologia de inovação e criação, ela é realizada de forma coletiva e colaborativa. O design thinking ele não é realizado de forma individual, ele sempre é realizado a partir de um grupo de pessoas. Ele tem um caráter pouco convencional, né? Busca pensar fora da caixa, buscar soluções inovadoras, pensar de uma forma diferente. E por isso, né, diante de todas as tecnologias, diante da necessidade de inovar constantemente, ele é um importante aliado do marketing digital. E ele tem como principal foco o usuário, ou seja, ele coloca o cliente ou usuário como foco para suas criações inovadoras. E o Design Thinking ele é realizado em algumas etapas, né? Ele tem algumas etapas principais. Aqui nós estamos listando 4 etapas principais do Design Thinking, mas se vocês pesquisarem em livros especializados, artigos, pode ser que vocês encontrem algumas outras etapas. Mas essas aqui são as principais e as outras que aparecem na literatura, muito provavelmente elas estão inseridas dentro dessas etapas, né? E é importante aqui a gente entender que as etapas de imersão, ideação, prototipagem, elas não precisam ser, especialmente essas 3 primeiras, elas não precisam ser realizadas de forma linear, né? Não preciso cumprir a imersão para partir para a ideação, para depois ir para a prototipagem. Eu posso desenvolvê-las de acordo com as especificidades de cada projeto. Eu posso fazer a imersão, depois fazer uma prototipagem, depois voltar para a ideação, né? Ou de repente precisar de uma nova imersão. Então são etapas que podem se sobrepor, ou seja, elas não precisam ser realizadas de uma forma linear. Quando eu falo em imersão, é aquele momento em que o grupo que está desenvolvendo essa metodologia, ele vai imergir no contexto do problema a ser resolvido, né? Quando eu falo em ideação, eu estou falando em validação dessas ideias que surgiram na imersão. E quando eu falo em prototipagem, eu penso que é uma fase que vai colaborar com a validação do projeto ou de qualquer momento desse projeto. Então, a gente vê que o Design Thinking é uma metodologia que já vem sendo utilizada, mas ela passa a ser cada vez mais utilizada em virtude do cenário que a gente vive hoje, um cenário que exige trabalhos colaborativos, que exige que as pessoas deem as suas contribuições para o desenvolvimento da inovação, né, que a criatividade esteja presente. Então, é uma metodologia que ela não é convencional, que ela tem algumas etapas diferentes daquilo que a maioria de nós está acostumado a realizar, né, no nosso dia a dia, na nossa prática profissional, mas é uma metodologia muito importante, muito interessante, que pode ajudar muitas empresas no desenvolvimento e na criação de novos produtos, especialmente de soluções para atender as expectativas dos clientes. O Design Thinking você pode, a partir de uma ideia, né, a partir de um problema que precisa ser resolvido, você vai então se reunir com um grupo de pessoas, as ideias vão ser colocadas de forma sem filtros, como se fosse um brainstorm mesmo, né? As pessoas vão colocando as suas ideias, cada um coloca a sua visão, é traçado um perfil de uma persona, né, para quem esse problema está sendo resolvido, e aí, a partir disso você pode validar essas soluções que foram encontradas com o consumidor, porque a gente tem o foco no usuário, e você vai desenvolver um protótipo que pode ser um protótipo que seja bastante fiel, né, quando se trata de um produto, ou um protótipo que seja conceitual. E a partir disso, então, você vai validar aquela ideia,
né, a partir daquela ideação que foi realizada inicialmente, a partir da validação dessa ideia, a partir da validação desse protótipo, até chegar ao momento que você vai implementar realmente, de fato, aquele produto que foi pensado, aquela ideia inovadora. E um outro ponto muito importante dentro do planejamento de marketing digital é a questão do planejamento e da gestão de conteúdos. A gente sabe que o conteúdo hoje ele é um caminho muito utilizado, talvez o mais utilizado atualmente pelas empresas digitais, que utilizam o marketing digital para conquistar os seus clientes, para especialmente engajar os seus consumidores. É a partir de um conteúdo de qualidade, a partir de elementos que podem conquistar esse consumidor, que podem chamar a sua atenção, que muitas empresas têm aumentado o seu público, aumentado o seu market share. E outras, em contrapartida, vêm perdendo o seu público por não terem esse cuidado com o planejamento e a gestão dos conteúdos que estão sendo disponibilizados pelas mídias digitais. Muitas empresas elas acabam não tendo esse cuidado e elas acabam se prejudicando em relação a isso, e outras que já têm uma preocupação maior em planejar os seus conteúdos e fazer a gestão desse conteúdo, acabam saindo na frente e superando a sua concorrência. E nós precisamos então entender que planejamento é uma coisa e gestão é outra quando a gente trata de conteúdo. O planejamento ele vai tratar do caminho que vai ser seguido, quais as etapas, o que vai ser desenvolvido, quais as mídias que serão utilizadas, quais os conteúdos que serão trabalhados, e a gestão vai fazer o acompanhamento desse planejamento, para ver se o que foi planejado realmente está surtindo efeito, se são necessários ajustes, como que esse consumidor, como que esse público está reagindo a esse conteúdo que está sendo disponibilizado. Então, o planejamento e a gestão precisam caminhar juntos para que a empresa consiga realmente, a partir dos conteúdos, conquistar o seu público-alvo. Lá no quadro, então, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento de conteúdo. O planejamento, ele vai buscar entender o que vai ser comunicado, de que forma isso vai ser comunicado e a partir de qual abordagem. Então, é preciso ter clareza desses pontos para depois partir para o desenvolvimento desse conteúdo. O conteúdo também vai nortear as estratégias de comunicação, qual vai ser o discurso da empresa para com o seu consumidor, quais canais de comunicação vão ser utilizados, sites, e-mails, ou uma comunicação offline, por exemplo, que já é utilizado há bastante tempo pelas mídias tradicionais, pelo marketing tradicional. O conteúdo vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar a marca, ele vai trabalhar os produtos, ele vai trabalhar os serviços, ter clareza do que aquele conteúdo está trabalhando. Utilização das mídias sociais para manter um bom relacionamento com o consumidor e, especialmente, buscar entender como serão trabalhados os elementos que podem ajudar essa empresa no desenvolvimento desse conteúdo. Porque o conteúdo ele não é simplesmente um texto. O conteúdo envolve fotos, vídeos, áudio, artigos, tudo aquilo que é disponibilizado através das mídias digitais para comunicar alguma coisa, para engajar o consumidor. E quando eu falo em gestão de conteúdo, eu já busco controlar para que esse conteúdo seja fiel ao que foi planejado. O conteúdo, a gestão, ele vai buscar entender se aquilo que eu planejei realmente está sendo realizado na prática, se é preciso fazer algumas mudanças naquilo que foi planejado, e a gestão vai atuar na prática do que ficou determinado no planejamento. Então, eu preciso seguir esse planejamento para saber se realmente aquilo que eu planejei está dando certo e está sendo seguido. Com a internet, então, tanto empresa quanto consumidor passaram a ser participantes do processo de produção de conteúdo.
né? As pessoas estão ávidas, mais ávidas por conhecimento. A partir dos buscadores, especialmente do Google, né, as pessoas elas buscam informações de forma autônoma, né? Então, a gestão do conteúdo que você vai disponibilizar é muito importante. O site de uma empresa é o meio de maior credibilidade. Então, por isso que o conteúdo do site ele precisa ser pensado de uma forma muito criteriosa. Já os blogs, eles vão trazer informações que sejam relevantes e relacionadas ao produto. No site, eu vou fazer a venda do meu produto. Então, o que eu vou colocar ali sobre o produto, como esse site vai divulgar esse produto, é fundamental a partir de algo que desperte a criatividade. Já no blog, eu vou, então, trazer informações que sejam mais relevantes. As redes sociais também exigem uma gestão de conteúdo. Eu preciso acompanhar os comentários, as reclamações, as respostas que outros usuários dão nas redes sociais e até mesmo a própria marca e as experiências com o produto, porque isso hoje afeta diretamente o consumo, o comportamento do consumidor digital. E o conteúdo ele precisa ser pensado de maneira diferente para esses 3 canais, ou seja, o site ele vai buscar um tipo de conteúdo, o blog vai buscar outro tipo de conteúdo e as redes sociais, muitas vezes, outro tipo de conteúdo. Então, cada um, eu não posso simplesmente desenvolver um conteúdo e disponibilizar em todos os meus canais. Eu preciso que esses canais sejam pensados de forma específica, de forma individualizada. E esses canais, então, vão permitir que eu me relacione, que eu interaja com o meu consumidor e que eu promova o engajamento. Isso acontece especialmente em virtude das tecnologias, a partir da integração de plataformas. Se eu entro no site de uma loja, daquele site eu posso acessar o blog daquela empresa, eu posso clicar num link e ir direto para as redes sociais dessa empresa. Então, toda essa integração, ela acaba também integrando os conteúdos. Quando um consumidor ele acessa um site, ele acaba partindo para outros canais que também precisam ter os seus conteúdos planejados e geridos de forma adequada. Então, o cuidado com a produção de conteúdo para esses canais é fundamental, porque ele vai trazer para esse consumidor uma experiência online, né? Ele vai falar com esse consumidor, ele vai permitir um acesso e uma interatividade cada vez mais interessante. Quando a gente fala em canais digitais ou mídias digitais, em relação ao conteúdo, permite o compartilhamento de conteúdo, ou seja, o conteúdo não é algo mais exclusivo das empresas, né? Os usuários, eles também passam a ser produtores de conteúdo através de comentários, através de avaliações nas redes sociais e nos sites. E especialmente a questão do engajamento. O engajamento ele é fundamental. O conteúdo é fundamental para engajar esse público, para engajar esse consumidor. Se eu posto fotos interessantes, vídeos interessantes, especialmente de autoria da própria empresa, né? Não copiados de banco de imagens que às vezes acabam ficando muito batidos. Se eu produzo conteúdos, textos, que tragam informações que chamem a atenção do meu consumidor, que despertem o interesse pela leitura, que despertem o interesse por esse consumidor acessar os meus blogs, acessar as minhas redes sociais, realmente isso hoje faz total diferença para as empresas que trabalham nesse mundo digital. Porque sem ter um conteúdo ou sem ter o devido planejamento, gestão e cuidado com o que eu estou disponibilizando na rede, eu posso realmente sofrer as consequências disso diante de um mundo que está totalmente conectado, que interage. Hoje as pessoas elas acessam as redes sociais de uma empresa para ver os comentários de outros usuários, de outras pessoas que seguem aquele perfil ou que consumiram aquele produto.
E isso ao mesmo tempo que é uma arma muito poderosa, pode ser uma arma que pode prejudicar muito a empresa. Por isso que o planejamento e a gestão de conteúdos, e não somente os conteúdos produzidos por essa empresa, mas também aqueles que são produzidos pelos usuários, ou pelo público, ou pelo consumidor, a partir de avaliações, a partir de comentários, é fundamental, né? Ter essa consciência da importância da gestão e do planejamento de conteúdos faz toda a diferença para as empresas atualmente, nesse momento que a gente vive, onde o marketing digital é tão importante. E um outro ponto também que faz bastante parte, né, das questões que envolvem as tecnologias diz respeito à internet das coisas e às plataformas colaborativas. Nós já falamos um pouco das plataformas colaborativas, mas no sentido de redes sociais, né, onde as pessoas podem compartilhar os seus conteúdos, mas existem também aquelas plataformas colaborativas em que as pessoas podem produzir conteúdos em conjunto ou desenvolver projetos em conjunto. Lá no quadro nós vamos falar inicialmente sobre a internet das coisas, né? A gente sabe que a tecnologia, ela vem avançando de forma bastante significativa e ela sempre está evoluindo para uma perspectiva da virtualidade, ou seja, promover para as pessoas a possibilidade de experimentar realidades virtuais, né? E a internet das coisas é uma realidade que é uma tendência, né, que ela já existe, mas ela tem uma tendência de crescimento e de evolução muito rápida. A internet das coisas busca trabalhar com produtos inteligentes, né, ela busca uma revolução digital a partir de uma inovação e da alta tecnologia. Busca, por exemplo, melhorar a performance dos equipamentos ou das experiências das pessoas, assim também como o desempenho. E envolve tanto produtos e serviços como conteúdos e soluções. A internet das coisas permite, né, tem como principal objetivo permitir a conexão entre produtos e usuários. Mas aí a gente pensa, qual é a relação, então, da internet das coisas com o conteúdo? A gente sabe que não tem como as pessoas interagirem com os objetos se não for por meio dos conteúdos. Por isso que a internet das coisas também está presente quando a gente pensa em conteúdo. E uma outra forma de conteúdo também diz respeito a dois tipos que podem ser utilizados para desenvolvimento de projetos colaborativos. O crowdsourcing diz respeito a parte do princípio de que várias cabeças pensam melhor do que uma. Então, visa a colaboração através da internet de terceiros em um determinado projeto. Então, prevê a reunião de pessoas em busca das soluções de problemas a partir da colaboração coletiva. E o crowdfunding é a famosa vaquinha virtual. Hoje nós temos já sites de pessoas que cadastram lá os seus projetos e buscam financiamento desses projetos. Trata-se de uma colaboração, então, monetária através da internet para o desenvolvimento de projetos. É um modelo de negócios que visa o financiamento coletivo. Alguns sites já oferecem essa possibilidade para que as pessoas busquem, então, recursos para desenvolver os seus projetos. E uma outra ferramenta, uma outra forma das pessoas desenvolverem conteúdos de forma colaborativa é o web writing, que é a escrita estratégica na web. Ou seja, comunicação digital a partir de conteúdos em diversos canais. Eu tenho a adequação de um texto, por exemplo,
a ícones, vídeos, fotos, áudios. Eu tenho um texto e eu vou adequar esse texto à realidade de cada mídia digital que eu quero utilizar para me comunicar com o meu público. A cartilha de redação na web prevê a persuasão, ou seja, eu preciso gerar interesse no meu público, eu preciso ter objetividade, ou seja, eu preciso atender às expectativas desse meu consumidor, eu preciso produzir conteúdos que tenham relevância, que dê prioridade a assuntos que interessem a esse meu público. Precisam ser conteúdos que expressem credibilidade, que despertem confiança no meu consumidor, no meu público. Eu preciso tratar com informações que sejam confiáveis e eu preciso pensar na abrangência, ou seja, quanto mais temas eu envolver nessa minha escrita para a web, mais eu vou conseguir envolver o meu consumidor, porque eu posso utilizar links, né? Eu posso, a partir de hiperlinks, eu posso permitir que de uma mídia o meu consumidor vá até outra mídia para ler um outro conteúdo e tudo isso vai gerar um tráfego interessante para que a minha marca tenha mais destaque, para que ela seja mais conhecida. E trabalhando então com vídeos, com áudios, com ícones, com textos interessantes, eu consigo ter uma diversidade de canais ou de formas de comunicação que acabam se tornando mais atrativas. Muitas pessoas preferem obter determinada informação a partir de um vídeo, assistindo um vídeo. Outras já preferem a partir de uma leitura. Outras já se identificam mais com fotos, com a parte visual. Outras gostam de áudios. Então, é importante que exista essa diversidade e que os profissionais estejam preparados para adequar esses conteúdos aos diferentes canais que servem de ponte de comunicação da empresa para o consumidor. Sempre pensando qual é o objetivo dessa comunicação. Eu quero divulgar um produto, eu quero fortalecer a minha marca, eu quero engajar o meu consumidor. O que eu pretendo com essa comunicação e com que cada comunicação que eu coloco nas minhas mídias, nos meus canais, como essa comunicação pode ser acessada, pode se tornar interessante para o meu consumidor. E aí, então, agora a gente pode desenvolver mais uma situação problema para finalizar a nossa aula. Lá no quadro, então, acompanhem comigo. Agora nós vamos ver a situação problema do banco InvestCheck, que está distribuindo ao público com idade entre 18 e 25 anos um e-book gratuito que vai ensinar essas pessoas e orientar os jovens a guardar dinheiro, investir e conquistar os seus sonhos, sejam de estudos, intercâmbio, viagens. Esse e-book ele adotou o conceito de crowdsourcing, que diz respeito à colaboração coletiva na escrita. Então, ele utilizou pessoas dessa faixa etária, né, que tem um conhecimento dos desejos, dos sonhos da faixa etária desse público, para poder desenvolver e também utilizando uma linguagem que seja mais voltada para esse público, para que isso possa realmente surtir um efeito mais significativo, que mais jovens se interessem pelo e-book. Com isso, então, foi possível adequar essa linguagem, oferecer recursos visuais com informações de como investir e as possibilidades em relação a questões financeiras. Esse projeto ele seria um sucesso, já que o e-book foi muito bem elaborado, né? Eles tiveram a preocupação com a linguagem, com os recursos visuais, com todos os pontos que poderiam influenciar esses jovens para ingressarem no campo dos investimentos, para despertar esse interesse dos jovens. O problema é que na divulgação as pessoas ainda não compreenderam a finalidade desse e-book. Por isso, não procuram retirar esse e-book nas agências do banco, que é a única forma de adquiri-lo. Então, apesar de ser um produto muito interessante, muito bem desenvolvido, não está despertando o interesse desses jovens e
em buscar esse produto. A divulgação do produto está em diversos sites da internet, além de postagem nas redes sociais. Por que então será que, se esse produto foi tão bem pensado, tão bem elaborado, ele não está conseguindo atingir o seu objetivo, né? Onde que poderia então estar esse problema? Será que houve falha nas estratégias de marketing? Como é possível resolver esse problema e fazer com que esses jovens possam ter interesse em retirar esse e-book? Então, pode ter havido falha de um alinhamento entre o marketing e o conteúdo nas estratégias de divulgação. Talvez o marketing não esteja conseguindo comunicar esse conteúdo. Provavelmente faltou adequar esse conteúdo com o que foi divulgado nos canais web. Muitas vezes essa divulgação nos sites e nas redes sociais não está conseguindo passar para esses jovens do que se trata esse conteúdo. Por isso, não basta apenas informar o que há no e-book gratuito, é preciso persuadir esse leitor, gerando interesse e tornar essa informação importante, essa informação clara para ele. A mensagem precisa ter objetividade, atendendo de forma clara às expectativas desse usuário. Deve também mostrar para ele que o assunto é relevante e que deve ser priorizado. Precisa considerar ainda conquistar a credibilidade desse leitor com informações confiáveis a respeito do e-book. E por último, a mensagem precisa ter abrangência, com links e indicações para informações que complementem o entendimento desse público. Então, veja que muitas vezes aí o que faltou foram as estratégias, aí, os caminhos para desenvolver uma comunicação mais eficaz, né? Escrever para esse consumidor, divulgando esse produto nas redes sociais, mas comunicando de uma forma mais abrangente, persuadindo, despertando o interesse, comunicando que são informações confiáveis, que são informações relevantes. E isso provavelmente não ficou claro, porque as pessoas não tiveram, o público a quem foi destinado esse produto não teve o interesse em retirar, não se sentiu atraído por esse produto. Então, muitas vezes um produto ele é muito bem pensado, ele é muito bem elaborado, mas infelizmente a comunicação pode atrapalhar todo o processo de interesse, de engajamento desse público. Agora, então, a gente tem mais um momento para dúvidas. Se você tem dúvidas, mande para o seu tutor, que a gente já volta. Bom, na aula de hoje nós falamos sobre o planejamento de marketing digital, a importância do planejamento para o sucesso dos empreendimentos, dos projetos e da comunicação das empresas, com o seu público. E é importante a gente sempre pensar que o planejamento ele tem as suas etapas, ele é um mapeamento, de como essas empresas podem chegar ao seu público com sucesso, realizando uma comunicação realmente efetiva. O briefing é um caminho muito importante, ele pode ser, um documento que pode ser utilizado de forma bastante interessante pelas organizações, para levantamento das informações, para um diagnóstico. A análise de mercado também permite que as empresas se situem e possam traçar estratégias mais assertivas. O mix de marketing, tanto os 4 P's do marketing tradicional como os 8 P's do marketing digital, são fundamentais para que as empresas
consigam traçar estratégias a partir do lançamento de mão de todas desses instrumentos, dessas ferramentas que compõem o composto de marketing. Também falamos sobre o Design Thinking, que é uma metodologia que estimula a criatividade, que busca foco no cliente e sempre desenvolvimento de projetos inovadores, de projetos criativos, a partir de uma metodologia muito interessante, uma metodologia que ainda é pouco utilizada, mas que é muito eficiente. Enfim, nós falamos sobre vários assuntos que envolvem o planejamento de marketing e que são fundamentais para aqueles profissionais que querem ter sucesso, que querem conseguir atingir os seus objetivos. Eu espero que você tenha aprendido comigo durante essa teleaula, fico à disposição e a gente se vê na semana que vem para a nossa última teleaula da disciplina. Uma ótima semana para você e até mais!